Poder sentar a igreja neste momento, então, irmão Paulo, passe aqui, irmão Paulo já está fazendo uso da palavra e que Deus possa lhe usar esta noite, amém? Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Somos gratos a Deus por ter nos dado mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Somos como Davi, quando fizeram um convite a ele, vamos à casa do Senhor, então ele escreve o Salmo 122 dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui é o melhor lugar do mundo que nós podemos estar. Não tem melhor lugar de estarmos na casa de Deus, que é um lugar especial. A atenção de Deus está voltado para cá de uma forma toda especial. A Bíblia nos diz que o olhar do Senhor, Deus da sua morada, Ele está vendo todos os filhos dos homens. Deus está vendo neste momento tantas coisas que estão sendo praticadas que entristece o olhar do Senhor. Mas quando Deus olha para cá, Deus vê aqui um povo seu, um povo santo, zeloso, um povo de boa obra. Um povo que se reuniu aqui para adorar, cultuar e bendizer o nome do Senhor. Quantos vieram aqui para adorar o Senhor? Você nessa noite tem toda a liberdade para adorar o Senhor. Nós podemos, Senhor, adorar o Senhor de três maneiras. Nós podemos adorar o Senhor, como o irmão Rogério falou, com o nosso glória a Deus e com o nosso aleluia. Eu quero dizer para ti que o teu glória a Deus e o teu aleluia não é para o pregador, não é para o cantor. O teu glória a Deus não sai na horizontal. O teu glória a Deus e o teu aleluia, ele sobe na vertical e chega até a presença do Senhor. Então nesta noite você tem liberdade para adorar o Senhor com o teu glória a Deus e com o teu aleluia. De maneira nenhuma vai me atrapalhar durante a pregação, durante a ministração, pelo contrário, até vai nos ajudar, porque no momento da pregação é uma guerra espiritual, mas quando você abre a tua boca e dá um glória a Deus e sai com uma flecha, rompendo as barreiras do inimigo e chegando até a presença do Senhor, nessa noite você tem toda a liberdade para adorar o Senhor. Uma das formas de adorar é com o teu glória a Deus e o teu aleluia. A outra maneira já foi feita aqui com as tuas ofertas, com os teus dízimos, uma forma de nós adorarmos o Senhor. Quando eu oferto ao Senhor, a minha oferta sai em tom de adoração. Eu adoro o Senhor com a minha oferta, com o meu dízimo. Eu estou ofertando ao Senhor. A outra maneira, irmãos, de nós cultuarmos ao Senhor é com os nossos pensamentos. Quando nós emprestamos os nossos pensamentos a Deus, nós estamos cultuando a Deus. Por isso, neste momento, eu te peço agora, esqueça tudo o que aconteceu lá fora. Empresta por um pouco tempo os teus pensamentos a Deus e fica atento à palavra do Senhor. Não existe culto ruim, irmãos. O culto, ele não é ofertado para mim nem para ti. O culto é ofertado para Deus. Se você veio nessa noite cultuar o Senhor, você tem toda a liberdade para cultuar a Deus. Aqui tem um texto sagrado que eu quero fazer leitura com os irmãos, assentado como os irmãos estão. 1 Coríntios, capítulo 11. É bem conhecido esse versículo aqui. Ele é lido todos os cultos de Santa Ceia. Mas muitas vezes passa despercebido aqui algo que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Capítulo de número 11, em 1 Coríntios, que é lido muito no ato da Santa Ceia. E o versículo de número 26. Os irmãos que são conhecedores da palavra, já sabem de cor, está lá no telão. Está lá no telão. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Irmãos, todo pregador do Evangelho, todo aquele que tem uma chamada, que tem o desejo de pregar o Evangelho, uma coisa ele não pode jamais deixar de fora da sua mensagem, é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Se um pregador ele quer ter êxito na sua pregação, ele não pode deixar de fora aquele alabachande comanai, a qual nos comprou, nos resgatou do pecado, nos transportou para um mundo espiritual. Eu quero nessa noite falar para os irmãos, dizer para os irmãos que existe na Bíblia Sagrada 3 mensagens principais
principais que todo pregador não pode deixar de fora. A primeira mensagem principal da Bíblia Sagrada é a mensagem da cruz, é a mensagem onde Deus manifesta o seu amor em prol da raça humana. Quando os nossos pais, lá no Jardim do Éden, eles tinham a perfeita comunhão com Deus, mas Deus havia dado para eles o livre-arbítrio. O homem não conhecia o pecado, vivia no período da inocência. Deus havia dito para nossos pais: vocês podem comer livremente de todas as árvores que há no jardim, menos dessa árvore, que é a árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que dela vocês comerdes, certamente morrereis. Eu quero dizer para os irmãos, quando a Bíblia Sagrada fala de morte, a Bíblia vai nos falar de 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Os nossos pais não conheciam a morte física, eles não tinham conhecimento do pecado, mas a Bíblia nos diz que houve ali uma tentação externa, onde nossos pais foram tentados a desobedecer a Deus. No capítulo 3, versículo 15, nós vemos ali a queda do homem, quando os nossos pais, eles apanharam e comeram do fruto a qual Deus havia proibido para que eles não comessem. Quando eles comeram, a Bíblia nos diz que abriu o entendimento deles, eles viram que estavam nus, então eles fizeram para eles roupas feitas de folha de figueira. Todos os dias, na viração do dia, Deus descia até o jardim do Éden para ter uma íntima comunhão com eles. Naquele dia, no lugar de sempre, de encontro, Deus não encontra nossos pais. Então Deus disse: Adão, onde tu estás? Adão estava escondido. Adão disse: Senhor, eu estou escondido porque eu estou nu. E Deus então disse: por que tu se escondeu? Por quem te falou que tu estava nu? Porventura, tu comeste do fruto que eu havia dito para não comer? Irmãos, nossos pais desobedeceram a Deus. E com a desobediência dele, o pecado entrou no mundo. Quando Paulo escreve Romanos 5:12, Paulo disse: pela desobediência de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Só que lá dentro do jardim do Éden, apesar da queda do homem, Deus faz uma promessa. Deus, ele faz uma promessa da restauração do homem. Quando no capítulo 3, versículo 15, Deus disse: por inimizade de ti e a semente, entre tua semente e a semente da mulher, tu lhe ferirás no calcanhar, mas ela te pisará na cabeça. Deus estava dizendo que restauraria novamente o homem. É a mensagem da cruz, a mensagem do Calvário, a mensagem da restauração da raça humana. Passa-se o tempo e Deus levanta os profetas. Deus levanta um profeta chamado Isaías, que é muito conhecido como profeta messiânico. Isaías foi o profeta que mais profetizou sobre a vida, sobre a pessoa e o ministério de Jesus Cristo. Ele profetiza sobre o nascimento de Jesus, como seria virginal. Ele profetiza o ministério de Jesus. No capítulo de número 53, ele fala ali sobre os momentos finais de Jesus, dizendo: verdadeiramente, ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos trazia paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi levado como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, e não abriu a boca, como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Jesus, irmãos, ele veio para restaurar a raça humana. A mensagem da cruz, uma das mensagens principais da Bíblia Sagrada, a mensagem do Calvário. O homem estava agora longe de Deus. Muitas vezes nós confundimos, irmãos, a palavra graça e misericórdia. Graça quer dizer, algo que nós não merecemos, o dom não merecido. Através da graça, irmãos, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E misericórdia quer dizer que Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Quando nós pecamos contra Deus, nós nos rebelamos contra Deus. O que nós merecemos é o inferno, irmãos. O homem, ele está destinado ao inferno por causa do pecado, mas Deus, na sua graça, manifestou sua graça através de Jesus, para que através de Cristo Jesus, nós fôssemos alcançados pela graça. Então Deus nos dá de graça a salvação, mediante a pessoa de Jesus Cristo. E pela graça nós somos alcançados pela misericórdia. Então se manifesta agora a graça e a misericórdia de Deus através da pessoa bendita de Jesus.
Jesus veio à terra para cumprir um propósito. A Bíblia nos diz em João 3,16, bem conhecidos, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer aonde, irmãos? No inferno. A raça humana está caminhando a passos largos em direção ao inferno. Quando Paulo escreve Romanos 3,23, Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A mensagem principal da Bíblia Sagrada é a mensagem da cruz, a da restauração da raça humana. E nós, como igreja do Senhor, nós temos uma missão. A missão da igreja, irmãos, ela é tríplice. A igreja tem uma missão, primeiramente, de se reunir para adorar o Senhor, prestar culto a Deus. Segundo, a missão da igreja em relação a si mesmo, a edificação dos seus membros, fortalecimento dos seus membros. E, por fim, em relação ao mundo, nós temos um compromisso com o mundo. O mundo está caminhando a passos largos ao abismo. E nós temos a mensagem do Calvário, nós temos a mensagem da restauração, está nas nossas mãos. Nós temos essa obrigação de falar, de pregar, anunciar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Labachande komanagashandarai. Quando Deus chama Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, Deus diz para Ezequiel: filho do homem, eu te dei por atalai sobre a casa de Israel. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá na sua impiedade, e tu não alertar o ímpio acerca do seu mau caminho, ele morrerá na sua impiedade, mas o sangue da sua mão, o sangue daquele ímpio requerei da sua mão. Então nós temos esta obrigação, irmãos, de falar, de anunciar que Jesus Cristo é a salvação, é o caminho. Esta é a mensagem principal da igreja. Jesus Cristo, ele veio com a missão de restaurar. Quando ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário, estava nos comprando. O apóstolo Pedro disse que nós não fomos comprados nem com ouro e nem com prata, mas com o sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem pecado. Então Jesus pagou um alto preço pela minha e pela tua salvação. Agora, irmãos, à medida que nós somos salvos, nós temos um compromisso com Jesus. Nós cantamos o hino da harpa cristã 16. Ali é uma pergunta retórica: como posso chegar diante do Senhor com as mãos vazias? Nós temos que chegar lá com almas, falar do amor de Cristo, anunciar a salvação para os que se perdem. Essa é uma das mensagens principais da Bíblia Sagrada. A segunda mensagem o pastor trouxe hoje de manhã, a mensagem do revestimento de poder. À medida, irmãos, que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós já temos o Espírito Santo em nossa vida, porque Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas Deus nos prometeu um revestimento de poder. Através, irmãos, do Espírito Santo, nós somos revestidos para pregar a palavra de Deus. Quando Jesus disse que Ele havia de subir aos céus, os discípulos ficaram tristes porque eles iam ficar órfãos. Então Jesus disse: não fique triste, não turbe o vosso coração. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador. Vocês devem ficar em Jerusalém, porque do alto enviarei sobre vós a promessa de meu Pai. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês vão ser revestidos de poder. Para quê? Para ficar dentro da igreja falando língua estranha, bonitinho? Não, irmãos. O crente cheio do Espírito Santo está na rua falando de Jesus para as pessoas que estão se perdendo. É por isso que Jesus Cristo quer nos encher do Espírito Santo. Quando os missionários Daniel Berg e Gunnar Wing vieram para o Brasil, irmãos, já havia aqui um movimento evangélico no Brasil. Os nossos irmãos tradicionais já estavam aqui, só que o movimento não crescia, não se expandia. Mas eles foram alcançados pela chama pentecostal lá na Rua Azusa e foram inflamados pela chama do Espírito Santo, vieram para o Brasil, aqui incendiou a nação brasileira. Nós somos frutos desta chama pentecostal. Nós somos um povo pentecostal e Deus, Ele, através da tua vida, Ele quer te revestir de poder para que você seja um instrumento da mão de Deus. Se a pessoa é tímida, se a pessoa ela é inquieta, no momento que ela é revestida de poder, ela recebe poder e autoridade para proclamar e anunciar as obras do Senhor. O apóstolo Pedro, o pastor falou sobre ele. Pedro é um homem afoito, um homem que puxou a espada, arrancou a orelha de Malco e fazia tantas coisas altas e baixas. Mas quando ele foi revestido de poder, quando eles se reuniram lá no dia de Pentecostes, capítulo 2, a Bíblia não diz que estava ali orando, buscando, esperando a promessa de Deus. De repente ouviu-se um som de um vento veemente e impetuoso.
a qual desceu do céu e encheu a casa onde estava sentado. E foram vistos por eles língua repartida como de fogo. E começaram a falar em outras línguas, conforme... Consegue colocar para mim, por favor? Conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Eles foram cheios do Espírito Santo, aquele Pedro, irmãos, que era fã, agora se tornou um grande pregador do Evangelho. Pedro pregava, na primeira pregação de Pedro, ganhou 3.000 almas para Jesus. Pedro foi um homem que fez a diferença, os discípulos fizeram a diferença. E esta promessa está à tua disposição, é o revestimento de poder. Quando a pessoa aceita Jesus, ela já tem o Espírito Santo. Agora tem que buscar um revestimento de poder. Através do revestimento, vem os dons espirituais, vem os dons de profecia, vem os dons de cura, dons de milagre, vem as manifestações do Espírito Santo sobre a igreja. Alabachande condarabacantarai. Nós temos que nos revestir de poder, irmãos. Nós temos que ter a autoridade de Deus. A igreja, a Assembleia de Deus, ela cresceu, ela foi impactada pela chama pentecostal. A segunda mensagem principal da Bíblia é a chama pentecostal, é o movimento pentecostal, é o revestimento de poder. Nós temos que buscar. Para concluir, irmãos, a terceira principal mensagem da Bíblia Sagrada. A primeira é a mensagem da cruz. A segunda é a mensagem do revestimento de poder. E por fim, a terceira mensagem é a mensagem do arrebatamento. O arrebatamento, irmãos, é a doutrina principal da Bíblia Sagrada. É a doutrina principal do cristianismo. Todos os cultos de Santa Ceia, nós lemos esse texto sagrado, que todas as vezes que comer desse pão, beber desse cálice, lembrai da minha morte até que eu venha. Há uma promessa aqui da volta de Jesus. Jesus prometeu voltar para buscar a sua igreja. Quando os discípulos estavam tristes, Jesus disse: não fique triste, não turbe o vosso coração. Eu vou preparar-vos lugar. E quando tudo estiver preparado, eu voltarei. E buscarei vocês para levar comigo mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso era motivo para os discípulos darem glória a Deus, aleluia, mas ficaram tudo quieto, irmãos. Não entenderam o que Jesus estava dizendo. E Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Então Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós estamos, eu creio, irmãos, obrigado, meu irmão. Irmãos, eu creio, irmãos, pelos acontecimentos que está acontecendo, que nós somos a geração do arrebatamento. Jesus saiu do templo de Salomão. Os discípulos mostraram para Jesus, o templo era formoso, era lindo, era o orgulho do povo judeu. E os discípulos disseram: olha como é lindo esse templo. Então Jesus disse: olha tudo isso, pois vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja tudo derribado. Houve um silêncio entre os discípulos. Então Jesus sobe no Monte das Oliveiras. Estava lá só, e os discípulos vieram em particular. E fizeram para Jesus uma pergunta. Essa pergunta está dividida em 3 partes, onde ele diz: Senhor, que sinais haverá da tua vinda, do fim do mundo e da consumação do século? Então Jesus começa agora o seu discurso profético dizendo: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque nos últimos dias virão muitos falsos cristos e se for possível enganarão a muitos. Haverá fomes, haverá guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho. E por aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Haverá fomes, haverá pestes em várias partes do mundo. E tudo isso está se cumprindo, irmãos. Esse período que estamos vivendo, o período da pandemia causada pelo Covid, é o cumprimento da promessa de Jesus. Jesus deu sinais. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no discurso de Jesus, ele disse: Alabagashai, Lemão de Managaxandarai, haverá fomes e peste. Quando João, em Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 8, ele recebe a revelação do Apocalipse. Quando no capítulo 6 ele recebe a revelação dos 4 cavaleiros, o cavaleiro branco, o cavaleiro vermelho, o preto e o amarelo. No capítulo de número 6, versículo 8, ele diz: eis que eu vejo um cavalo amarelo, o que estava sentado sobre ele tem por nome morte, o inferno seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, pela fome, pela peste e pelas feras da terra.
Tudo isto está anunciando a volta do Senhor Jesus. Jesus está voltando, irmãos. Não é momento de nós ficarmos inquietos. É momento de nós pegarmos a Bíblia Sagrada, o livro a qual o Senhor nos deu, abraçar esse livro e ficar esperando, atento à volta de Jesus. Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Senhor. Porque nos dias de Noé pregava, Noé dizia que o mundo ia terminar com o dilúvio. O pessoal não dava ouvido, taxava Noé de louco. E no nosso dia não é diferente, irmãos. Nós pregamos, nós anunciamos que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Nós temos que alertar o mundo, dizer que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Nós temos, irmãos, que proclamar a terceira mensagem, a mensagem do arrebatamento, que está muitas vezes esquecida do nosso púlpito. Muitas vezes, irmão, está sendo pouco pregado, pouco anunciado a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Eu não sei quem vai estar lá naquele dia. Após o arrebatamento da igreja, eu não sei quem vai estar lá. Só sei que vai ser um mistério. Paulo disse no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Vamos abrir e piscar de olho, ao toque da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, que estivermos vivos, seremos transformados. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando, irmão, para buscar o seu povo. Eu não sei quando vai ser. A Bíblia não diz que aquele dia, a hora, ninguém sabe. Mas nós temos que estar apercebidos, nós temos que estar preparados. Jesus disse, se o pai de família soubesse a hora da noite que viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vós deveis estar apercebidos, porque acerca daquele dia e hora ninguém sabe. Não sei que hora vai ser, irmãos. Talvez esse culto aqui nem termine, talvez nem chegue na minha casa. E a trombeta soe. Nós temos que pregar, nós temos que falar do arrebatamento como se fosse agora, como se Jesus viesse agora nesse exato momento. Nós temos que estar preparados para esse dia. Não posso estar me preparando, irmão. Quem estiver se preparando, corre o risco de ficar. Nós temos que estar preparados para o dia do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele está voltando. Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Vida igreja, para ficarmos de pé. É momento, irmãos, de nós refletirmos. É momento de nós olhar para dentro de nós. Como é que está a nossa vida espiritual? Como é que nós estamos, se Jesus viesse nesse exato momento, como é que seria? Como é que nós estaríamos partindo ou nós ficaríamos? Nós temos que estar preparados, irmãos. Então eu quero nessa noite convidar você para fazer com Deus um novo concerto com Deus. Fazer uma nova aliança com Deus. Alamande kondarabashandarai. Jesus está vindo para buscar a sua igreja, irmão. Jesus nos deixou a sua palavra. Louvado o nome do Senhor. Nós não podemos nos calar. Nós temos que anunciar a mensagem da cruz. Nós temos que anunciar a mensagem do Calvário. Nós temos que anunciar a mensagem de poder, a mensagem do Pentecoste. Nós temos que anunciar a mensagem do arrebatamento. Jesus está vindo nesta noite, irmãos. Vamos fazer uma nova aliança com Deus. Vamos nessa noite fazer um propósito com Deus. Senhor, a partir de hoje, Senhor, eu quero me dedicar mais a Ti. Quem sabe até aqui a minha vida não foi como deveria ser, mas a partir de hoje eu quero fazer uma nova aliança, um novo propósito contigo. Quantos querem fazer esse propósito com Deus nesta noite? Feche os teus olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, louvado é o nome do Senhor. Nós pregamos a Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que Tu estás às portas para buscar a Tua igreja. Sabemos que Tu estás às portas para buscar o Teu povo, Senhor. Aqui está a Tua igreja nesta noite reunida, Senhor. Eu peço a Ti, reaviva a Tua igreja, manifesta a chama do Espírito Santo sobre a Tua igreja, renovando, reavivando, despertando, Pai. Eu peço a Ti, levanta essa juventude com poder e com autoridade. Levanta jovens aqui nesta noite, Senhor, para pregar a Tua palavra. Desperta a Tua igreja nesta noite de uma forma toda especial, Pai. Levanta aqui os anciões, levanta aqui, desperta-nos, ó Deus, nesta noite. Sabemos que está às portas, Senhor, para buscar
a tua igreja, nós queremos subir, nós queremos fazer parte, Senhor, do povo do arrebatamento, Pai. Meu Deus, nesta oração também eu intercedo, Pai, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão doentes, por aqueles que entraram aqui abatidos, Pai. Venha operar nas suas vidas, Senhor, manifestando o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. É que eu peço a Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Agradecemos a Deus pela palavra que ouvimos.